Quando a gente tenta imaginar um estado de paraíso absoluto, a imagem que quase sempre vem na cabeça é a de uma calmaria total, né? Uhum, com certeza. Tipo uma praia super serena, onde o mar nunca se agita, um cenário perfeitamente equilibrado, sem nenhum ventinho para bagunçar a paisagem, basicamente a ausência completa de atrito, de surpresas e, claro, de problemas. E é super compreensível pensar assim, porque a narrativa cultural, ao longo dos séculos, foi meio que treinando a gente para enxergar essa ausência de sobressaltos como o ápice da existência, sabe? Sim, o grande objetivo final. Exato. O repouso eterno é sempre vendido como a recompensa final, o estágio onde a dor não existe mais e o esforço não é mais necessário. Mas e se essa imagem de perfeição for, na verdade, a maior armadilha para a mente humana? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão profunda e hoje eu tô super animada porque a gente vai explorar um texto incrivelmente provocativo chamado Do Erro à Divindade, um manifesto sobre criar, cair e tornar-se Deus, do autor Elder Lag. É um texto que vira tudo de cabeça para baixo. Totalmente. E o nosso gancho principal hoje, para quem está acompanhando a gente, é o seguinte: e se o maior, entre aspas, erro de toda a história da humanidade, a famosíssima queda do Jardim do Éden, não tivesse sido uma falha catastrófica? Pois é. E se, na verdade, tivesse sido o nosso primeiro e mais importante ato de criação? Olha, eu sou fascinado por essa premissa. E para a gente dar um contexto aqui, é fundamental entender que esse manifesto do Lag, ele não é um texto religioso convencional. Nem um pouco. De jeito nenhum. É uma releitura muito mais filosófica e artística sobre a natureza humana, sobre a criatividade e o ponto principal, sobre a necessidade absoluta do erro para a nossa evolução. Nossa, sim. A promessa para quem está ouvindo a gente hoje é bem clara. No final dessa análise, a percepção de todo mundo sobre o que significa cometer um erro, falhar e até lidar com o caos do dia a dia vai sair completamente transformada. É inevitável não mudar a lente depois de ler isso. E falando em lente, para entender a obra, a gente precisa entender primeiro a lente de quem escreveu. Perfeito. Quem é o Elder Lag nesse contexto? Então, no prólogo, ele se apresenta de um jeito bem específico. Ele diz que é fotógrafo, que é músico, mas, acima de tudo, ele é um observador. E um observador que desconfia profundamente do mundo quando ele parece demasiado sólido e pronto. Como se o acabamento perfeito fosse uma grande ilusão, né? Exatamente isso. Através das lentes da câmera e também da música, ele percebeu que a realidade é frequentemente só uma projeção e que é justamente quando o real falha. Que a mágica acontece. Isso, que algo mais profundo emerge. Então o autor argumenta que o Éden, na verdade, não era a perfeição. Era só uma estagnação bem decorada. O ser humano lá dentro era só um zelador obediente num sistema totalmente fechado, sem dor, mas também sem risco ou escolha. Certo, vamos desempacotar isso porque eu amo essa parte. Viver no Éden segundo essa visão do lá é basicamente como jogar um videogame eternamente no modo tutorial. Nossa, excelente comparação. Né, porque pensa bem, no modo tutorial você tá numa sala segura, os comandos ficam piscando na tela dizendo exatamente o que você tem que fazer. Não tem perigo nenhum. Zero perigo, você não cai no abismo, não toma dano, não tem como perder. Só que o jogo de verdade, a aventura real, nunca começa. Fica só naquilo pra sempre. E a sacada é exatamente essa. Porque um paraíso onde nada falha é, por definição, um lugar onde nada nasce. O perfeccionismo contínuo exige uma estagnação matemática, sabe? Como assim estagnação matemática? Pensa num sistema que já é impecável. Qualquer alteração que você tentar inserir ali, por menor que seja, vai ser vista como um desvio, uma piora. A perfeição exige que as coisas fiquem estáticas. Ah, entendi. Fazer qualquer movimento estraga a pintura perfeita. Exato. E se a gente olhar para a neurologia, o cérebro humano é uma máquina implacável de resolver problemas. Colocar o nosso cérebro num ambiente sem atrito é quase como uma câmara de privação sensorial. A vida real exige atrito. O erro não é um ruído que atrapalha.
O erro é o próprio sinal. Nossa, isso é muito forte. O erro é o sinal. E se o Éden era essa estagnação toda, essa câmara de privação sensorial, como é que a humanidade saiu de lá? Isso leva a gente direto para o evento central de toda essa narrativa, que é a árvore e a regra. O famoso gatilho. Exato. Tem duas árvores lá no meio e uma ordem muito clara: não toque. E o manifesto aponta uma coisa muito intrigante, né? Se a entidade criadora quisesse mesmo, com 100% de certeza, impedir que tocassem na árvore, Ela teria escondido a árvore. sim, teria colocado num local invisível ou fora de alcance. Mas não. Ao apontar para ela e dizer não toque, foi criada uma tensão gigantesca. A proibição foi, na verdade, um gatilho disfarçado, não uma barreira. E é aí que entra a psicologia reversa mais básica do universo, né? A proibição desenha o contorno do desejo. Ao colocar o holofote na árvore, a ordem não olhe faz a mente automaticamente projetar aquilo. Virou o objeto de desejo na mesma hora. E isso nos leva à figura da Eva, que, nossa, foi julgada por milênios por causa disso. Completamente. A leitura clássica coloca uma culpa colossal nela, mas o Lagoff inverte isso de um jeito magistral. Ele crava que Eva não caiu, Eva decidiu. Decidiu. Olha o peso dessa palavra. Ela não tropeçou no erro. Ela viu as opções, julgou as informações e escolheu, sem pedir permissão. E o manifesto defende que esse foi o primeiríssimo gesto de autoria humana. O nascimento do livre-arbítrio, puro. Exatamente. Um ser capaz de pensar por conta própria nasceu ali, naquele exato momento da mordida. Mas peraí, eu quero fazer um papel de advogada do diabo aqui, porque isso levanta um ponto muito crítico. Manda. Se a proibição foi intencionalmente desenhada como esse gatilho psicológico brilhante, isso não transforma a tal da desobediência na exata vontade do Criador desde o início? Tipo, a rebeldia foi, no fim das contas, o cumprimento exato do projeto? Olha, a estrutura argumentativa do texto aponta pesadamente para essa direção, sim. Por quê? Pensa comigo, sem o confronto não existe consciência. E sem consciência não há criação. Seres projetados para obedecer cegamente não têm como ser criadores. Eles são autômatos, cumprindo um roteiro. A desobediência não foi uma falha de sistema. Ela foi o código de ativação, o ponto de partida necessário para a autonomia. Uau! Então cortar o cordão umbilical do paraíso era a meta, e uma vez que essa escolha foi feita, o ambiente muda drasticamente, né? Porque agora a gente tem que lidar com as consequências reais, fora do modo tutorial. Aí o foco do texto muda para a utilidade prática da dor. E isso é fascinante. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O Lagnells diz que ninguém aprende evitando o mundo, mas colidindo com ele. E ele trata a dor como informação pura. A dor é a linguagem do aprendizado nesse novo cenário. E tem aquela frase incrível. A instrução diz, não faça. A experiência responde, agora entendi. Quem só obedece nunca vai conseguir criar nada. Isso muda tudo. Totalmente. É tipo a diferença entre você ler um manual de instruções enorme sobre como andar de bicicleta e, de fato, subir na bicicleta, cair e ralar o joelho no asfalto quente. O manual te dá a teoria. O joelho ralado é o seu próprio corpo dizendo, beleza, agora entendi na pele como a gravidade funciona. Nossa, essa analogia do asfalto é perfeita. É a neuroplasticidade em ação. O cérebro só recalcula a rota quando ele bate na parede e falha. E o que é mais surpreendente no texto é como Deus reage logo após essa grande falha. Sim, porque a gente espera raiva, né? Exato. A visão tradicional pune, destrói. Mas, se a gente lê os detalhes, a reação não é de destruição. O texto mostra Deus providenciando roupas para eles. Ele veste, ele protege, ele ajusta as coisas. Ele reconhece o novo status deles. Isso. A relação deixa de ser controle absoluto e passa a ser uma relação de processo. É como se a entidade criadora olhasse para eles e dissesse, ok, o estágio de incubação terminou, agora começou. A visão punitiva dá lugar a uma visão totalmente evolutiva. O erro deixa de ser um pecado horrível que mancha a alma e passa a ser a nossa única e verdadeira escola. Eu tô apaixonada por essa perspectiva. E aí, a gente sai para o mundo real.
E o manifesto aponta que existem dois grandes motores de criação operando aqui fora: a morte e a nossa dualidade interna. Pois é, e ele aborda a morte de um jeito muito peculiar. Ele diz que a imortalidade sem evolução seria uma prisão infinita. Que a morte é, na verdade, o nosso motor escondido. É escassez, né? Se a gente tivesse uma eternidade garantida pela frente, por que a gente faria qualquer coisa hoje? A biologia naturalmente quer conservar a energia. Se o tempo for infinito, a procrastinação infinita seria o comportamento mais racional possível. A urgência desaparece completamente. A urgência para criar absolutamente nada. O prazo de entrega é o que faz a arte ser finalizada. Mas, trazendo isso para o nosso mundo hoje, a gente passa tanto tempo na nossa sociedade moderna tentando atrasar a morte de todo jeito, buscando um conforto extremo, sabe? Tentando criar pequenos édeis de segurança nos nossos condomínios, nas nossas contas bancárias. Uma bolha. Estaríamos nós, de certa forma, anestesiando a nossa própria urgência criativa ao tentar evitar esse atrito constante com a realidade? Com certeza. Se a gente conectar isso com a imagem maior do texto, a grande mensagem é que o ser humano não foi feito para o Éden. Ele foi desenhado especificamente para sair de lá. Para pegar o caos e dar alguma forma para ele. Isso. A nossa musculatura psicológica, ela atrofia quando a gente não tem resistência. Essa tentativa moderna de voltar a uma estabilidade absoluta, higienizando o risco, é uma negação direta da nossa função primária de recriar o mundo. Faz todo sentido. E ainda tem a segunda força motriz, né? Que é a tal da oscilação da alma, a dualidade interna. Que é outro golpe na nossa busca por estabilidade. Ele fala que o céu e o inferno não estão do lado de fora. Eles operam dentro de cada um de nós. Como dois polos, certo? Isso, o polo que eleva, que quer doar, construir, e o polo que pesa, que puxa para baixo, que quer reter tudo. E a alma oscila entre esses dias de muita luz, de clareza mental incrível, e os dias de queda, de exaustão total. A famosa bad que todo mundo tem. Exatamente. A tese do Lang é de que não existe estabilidade, só existe movimento. Essa expectativa de que a gente vai alcançar um platô maravilhoso de produtividade, paz e ficar lá para sempre é uma receita para o colapso mental. É cansativo só de tentar imaginar manter isso. A contração é tão necessária quanto a expansão, né? O balanço do pêndulo. E toda essa desconstrução prepara o terreno para o clímax do manifesto, que redefine de vez o que significa a divindade. É a grande virada de chave. O conceito clássico cai por terra. Ele diz: divindade não é perfeição, divindade é capacidade. Capacidade de olhar para o vazio, para o caos e não dar um passo para trás. É criar sem ter garantia nenhuma, cair e ter a força para continuar moldando o barro. É o abandono do medo, no fundo. O texto decreta de forma belíssima: Deus não procurava servos perfeitos, procurava criadores imperfeitos. Nossa. Porque um servo age sempre com base no medo de errar, de quebrar a regra. Já um criador foca em experimentar, em fazer impacto, sabendo que os primeiros rascunhos sempre vão ser tortos e desajeitados. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O texto termina até com umas perguntas diretas, como se jogasse a responsabilidade para o nosso colo. Viver a repetir o que já existe ou viver a criar algo novo? Evitar o erro a todo custo ou usar ele como degrau? Ficar esperando um manual de instruções ou escrever você mesmo o próximo passo. Exato. A gente é convidado, ou melhor, intimado a parar de sentir tanta culpa pelas nossas quedinhas diárias, sabe? E começar a ver o caos à nossa frente simplesmente como a nossa tela em branco. Não é sobre tentar desesperadamente voltar para o Éden, mas sim sobre o que a gente constrói na poeira depois que fomos expulsos dele. E é uma filosofia incrivelmente empoderadora. Assumir que o erro é a sua matéria-prima tira aquele peso esmagador do fracasso das nossas costas, né? Você para de focar no luto pela segurança que perdeu e coloca toda a sua energia na construção ativa do presente. Nossa, é muito libertador. A gente está chegando ao fim, mas vamos amarrar os pontos aqui. Hoje a gente celebrou como o Elder Liang conseguiu inverter uma das histórias mais antigas e mais cheias de culpa da humanidade.
Ele pegou a queda e transformou no nosso trampolim para a autonomia. Ele resgatou o valor do atrito. Sim, reafirmando que o erro é um sinal valioso, não um ruído para ser abafado, que a mortalidade e as oscilações não são punições, mas as ferramentas que a gente precisa para agir. E olha, para deixar uma reflexão final para quem está ouvindo a gente reverberar depois que terminar, pensa nisso. Ao longo das nossas vidas, a gente passa muito, mas muito tempo lamentando os paraísos temporários que a gente perdeu. Ah, sempre. Um emprego incrível, uma relação... Sim, um projeto antigo, uma fase da vida que era super confortável, uma certeza absoluta que se quebrou. Mas se a gente aceita que toda expulsão é, na verdade, o pré-requisito para uma nova obra, qual foi aquele grande fracasso monumental do seu passado, que, olhando em retrospecto hoje, foi exatamente o momento em que a versão mais autêntica e criativa do seu mundo começou a nascer? Uau, que pensamento perfeito para fechar. É um convite para a gente reavaliar os nossos próprios escombros, não com arrependimento, mas com muita estratégia e gratidão. Foi uma troca incrível tentar mapear essas ideias tão provocativas hoje. Continuemos todos observando as rachaduras na realidade por aí, porque é justamente onde a perfeição falha que o verdadeiro trabalho começa. Muito obrigada a quem acompanhou e até a próxima exploração. Até a próxima. Há um fogo escondido no vento, um sussurro que chama por mim. Não é voz que o mundo entenda, mas eu sei, nasce dentro assim. De olhos fechados eu vejo mais alto que qualquer razão pode alcançar. Há um caminho feito de silêncio que só quem sente consegue escutar. E eu deixo tudo cá embaixo, peso, medo que me prende ao chão. Cada passo é um rasgo na alma, abrindo espaço pra revelação. Vou subir ao Monte Sinai, onde o céu toca a dor que eu trago. Vou gritar até ecoar o que em mim ficou calado. Se houver luz eu vou seguir, se houver noite eu vou ficar, porque sei que no vazio também se pode encontrar. Que o mundo não perca o encanto, nem o riso puro de uma criança. Que os homens não vendam o tempo e ainda saibam o que é esperança. Eu não peço estrada fácil, nem descanso sem razão. Só um sopro que me guie quando falhar o coração. E se a lágrima vier sem aviso, que ela lave o que não sou, porque até na dor escondida há um caminho que ele deixou. Vou subir ao Monte Sinai, mesmo fraco, mesmo em pedaços. Cada queda é só um passo pra me erguer nos seus braços. Se o silêncio responder, eu aprendo a escutar, porque às vezes Deus escreve onde ninguém quer olhar. E no alto não há aplauso, não há multidão, só verdade nua inteira. E ali ou eu me encontro, ou me perco de vez. Vou subir ao Monte Sinai sem saber o que me espera, mas levo fé na bagagem, e isso
me encontrei. Porque quem sobe com verdade nunca mais desce igual, eu sei. E se houver um nome no vento que eu ainda não consegui dizer, que ele me encontre lá no alto antes de eu deixar de ser.